Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Irena Caroline, do canal Casa Mentoria, e hoje eu quero falar de um assunto que tem algumas pessoas que estão na zona de conforto e acham que não preciso falar sobre isso. Então vamos lá para o assunto de hoje? Antes de começar o assunto, se inscreva no canal, ative o sininho se vocês gostaram do assunto, curte e comenta aqui embaixo de alguma dúvida de vocês que a gente vai responder com todo carinho. Hoje eu quero falar um pouquinho da importância do diálogo. Sim, do diálogo. É algo que a gente não conversa muito, né? E às vezes muitos casais acham que não precisam deles. Assim como eu e meu marido. Sim, no começo do casamento a gente tinha muitas dificuldades e a gente não conversava sobre o assunto e achava que não precisava disso. Talvez algumas conversinhas de vez em quando, ou falava na cara, tipo, no momento incerto, e acabava que não tinha o tempo do diálogo, que é de extrema importância num casamento. Por quê? Eu vou dar um exemplo que eu sempre falava no começo do casamento pro meu marido. Uma vez eu perguntei pro meu irmão assim, que ele tem uma empresa, né? Falei, nossa, por que você faz reunião todos os dias? Aí ele falou, Irena, se você quer ter uma empresa que cresça, você tem que ter diálogo com os seus funcionários, você tem que conversar com o gerente da empresa, fazer uma reunião para que sejam resolvidos todos os assuntos. Porque, por exemplo, depois que meu irmão começou a fazer essas reuniões, a empresa simplesmente alavancou. Por quê? Ele sabia de tudo que estava acontecendo na empresa, ele sabia dos clientes que tinham ido lá reclamar de alguma coisa, ele melhorava sobre aquele assunto. Imagina comigo, um dono que não tem diálogo com seus funcionários, como que essa empresa pode dar lucro para ele? Porque ele não sabe do que está acontecendo, não sabe de um cliente que chegou lá reclamando de algo que está faltando, e tipo, sempre vai faltar alguma coisa. E no casamento é a mesma coisa, eu sempre falava isso pro meu marido, se a gente não tiver reuniões, não conversar sobre o assunto, sobre os assuntos que a gente tem dúvida, do que me magoava, do que incomodava ele, do que irritava, do que a gente precisava melhorar, sobre até a relação sexual, a gente precisava aprender o que o outro gostava, e a gente nem conversava sobre isso. Então como que a gente poderia dar o nosso melhor pro outro, sendo que a gente não sabia o que o outro gostava? Porque eu sou diferente do meu marido e meu marido é diferente de mim. Aí a gente começou a ver a importância que era ter um diálogo. Mas sabe como que a gente descobriu? Depois que eu comecei a fazer terapia. Por quê? Eu comecei na terapia e eu falava para elas as minhas dificuldades, o que me incomodava, o que eu não estava aguentando mais. E ela começou a falar assim, calma, a gente vai tratar você primeiro, esquece o Danilo, e aos poucos a gente vai trazendo ele. Aí a primeira vez que ele foi, a gente brigou muito. Aí ele ficou assim, meu Deus, eu não sabia que minha esposa tinha tanto assim que reclamar de mim. Mas por quê? Ele não sabia porque ele não conversava comigo. Tinham muitas coisas para serem resolvidas, ou algumas coisas que ele não sabia que eu não gostava. Eu não sabia que ele não gostava, então lá ele acabava se abrindo e eu descobria coisa assim, falei, meu Deus, esse é meu marido? Eu nem sabia que ele não gostava disso. A partir da terapia, a gente começou a ver da importância de ter diálogo toda semana. E a gente começou a ter toda semana. Por quê? Toda semana acontece alguma coisa. Às vezes, por exemplo, que nem eu não sou uma mulher perfeita, eu não sou uma mulher totalmente sábia. Eu tenho 3 anos de casamento só. Não é da noite pro dia que é gerada a transformação no ser humano. Não tem como. É um caminhar a nossa mudança, né? Aí a gente começou a fazer as reuniões toda semana, isso foi gerando tanta mudança em nós, tanto entendimento. Eu comecei a olhar com os óculos dele, porque, por exemplo, eu tenho uma visão do mundo e ele tem outra visão do mundo, então eu preciso entender como ele vê o mundo e não tentar fazer com que ele veja o jeito que eu vejo o meu mundo, entende? É muito pesado para as pessoas, porque cada um é diferente um do outro. E às vezes tem muitos casamentos que na verdade, às vezes não. A maioria dos casamentos hoje estão sendo destruídos por falta de diálogo, por falta de paciência, porque é no diálogo que é quebrado toda a insatisfação, toda a dúvida, tudo que irrita. É no diálogo que a gente começa a ser transformado, a entender o outro, a ver o outro de outra forma e não só os defeitos. Começar a entender o porquê que o outro vê daquela forma. Eu tive um abuso, por exemplo. Meu marido, se eu não tivesse diálogo com meu marido, ele nunca nem ia descobrir. Talvez ele descobriria depois de um tempo
de casamento e tem muito casamento aí que o marido nem sabe dos abusos que foram gerados na vida da pessoa, os traumas, nada, não sabe, nenhum do cônjuge sabe do outro. Gente, a gente casa para ser melhores amigos. A gente tem que ser melhor amigo do nosso cônjuge, porque se ele não tiver em casa uma amiga ou ela não tiver um amigo em casa, eles vão buscar fora. E eu não tenho a melhor coisa do mundo quando você encontra esse lugar de amizade na vida. Gente, eu tô ficando um pouco fadigada. Meu Deus, a barriga tá crescendo. Eu vou ficando fadigada, toda hora eu tô parando pra respirar. Ai. Então, aí, como é bom chegar em casa e você ter um amigo para conversar, um amigo para ter o diálogo. E antes a gente só feria um ao outro. E hoje, como a gente tem um diálogo, a gente não fere. A gente acaba esperando chegar o dia da reunião, aquilo que dá para esperar, né? E a maioria tem que aprender a esperar para não conversar na hora que tá irritado, né, nervoso, porque a gente acaba falando coisas que magoam um ao outro. E tem muitas pessoas que acham que não precisam do diálogo. Por quê? Porque eles estão numa zona de conforto, eles não querem conversar, eles não querem tirar debaixo do tapete tudo aquilo que precisa ser resolvido, porque é cansativo, porque deixou tanto tempo ali debaixo do tapete, que na hora que for tirar vai ser um monstro. Aí acaba que vai virando uma bola de neve e ninguém quer conversar, ninguém quer resolver sobre o assunto, quer deixar para depois, para amanhã, e vai deixando e vai gerando distanciamento do casal. Isso é muito ruim, porque quando vê, eles já estão, tipo, praticamente separados, porque eles não têm intimidade, não têm diálogo, não tem aquele momento de entender um ao outro, não sabe o que aflige a esposa, não sabe o que aflige o marido e fica naquela, assim, é muito superficial, sabe? E é o diálogo que gera intimidade, é igual com Deus, pensa. Se você quer ter intimidade com Deus, você precisa ter diálogo com Ele e todos os dias, para que você comece a entender o que Ele quer para sua vida. Como você vai saber o que Deus quer para sua vida se você não tem intimidade com Ele? Então não tem como ter a conexão, entende? E a maioria, uma das coisas que eu descobri, a gente tinha muito problema na área sexual. Eu não entendia um pouco meu marido não entendia, mas por quê? A gente não tinha diálogo. E eu quero falar desse assunto depois sobre a área sexual, da importância. A área sexual, ela é o resultado da sua comunicação. E várias coisas que é gerada através da comunicação. E através dos vídeos a gente vai falar um pouquinho sobre isso, da importância de ter o diálogo no casamento. Então é isso, gente. Eu queria conversar um pouquinho sobre esse assunto, que é muito importante. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, dá um like aí, comenta aqui embaixo qual é a dúvida de vocês, que a gente vai responder com todo carinho, tá bom? Um beijo, tchau!